Boa noite. Vamos dar início à nossa live. A live é delas. Sejam muito bem-vindos. Estamos de volta. Oi, Riet, tudo bem? Estamos de volta aí com a série de lives, né? E trazendo alguns temas aí. Hoje a gente vai falar sobre feminismo islâmico com a Aisha, que ela é do perfil Desoriente. E olá, Lucas! E vai ser super legal. Ela já entrou aqui, deixa eu chamar ela e a gente vai começar a nossa live aqui. Sejam muito bem-vindos. Aisha, faz o pedido. Deixa eu ver, agora vi, consegui ver. Oi? Olá, boa Tudo noite. bem? Tudo bem? Tudo, e você? Ótimo. Tô bem. Tá tudo certinho. Você tá me escutando bem? Você tá travando um pouquinho pra mim, peraí. Ah, é. Acho que a minha Você tá internet não conseguindo tá me tão ouvir? estável. Não, com você tá tudo bem. E Tá? agora, melhorou? Qualquer coisa. Tá bom, agora tô conseguindo te ouvir. Ótimo. Então vamos começar. Eu quero te agradecer pela sua Bom, participação, por ter topado vir aqui falar, né, um pouquinho sobre as suas leituras, sobre feminismo islâmico, que é algo que eu gosto muito, que eu super me identifico assim enquanto muçulmana, e falar com você é muito gratificante, assim, a gente estrear, na verdade, retornar a nossa live com esse tema que muita gente tem curiosidade, muita gente não sabe, né? Então, assim, muito obrigada mesmo, Aisha. Então, vamos obrigada a começar. você, Felipe, pelo convite. Ai, que Vamos sim. ótimo. Como a gente conversou, né? Se você quiser começar falando sobre as mulheres que você separou, e aí depois nos 25 minutos finais eu tomo a palavra, pode ser? Sim, Aí a gente claro. reserva uns 10 minutos para responder as perguntas. Ótimo, sem problema. Na verdade, a gente vai falar sobre o feminismo islâmico, a gente vai trazer alguns nomes, né, Aisha, de algumas escritoras, pesquisadoras, né, dessa parte, né. Então, assim, vai ter muita coisa para falar, vai ser uma coisa bem resolvida, né, porque tem muita coisa, tem muitas mulheres, a gente meio que selecionou algumas para tratar, que são as principais, assim, eu acho que é muito necessário a gente trazer esse trabalho delas, né, na comunidade. Então, assim, eu vou começar, então, falando o que é feminismo islâmico, né, porque muita gente questiona, muita gente tem essa visão de que é um feminismo secular, enquanto, na verdade, não. O feminismo islâmico, ele surge, né, na comunidade muçulmana, porque as mulheres, elas viram que teria necessidade de reivindicar algumas reinterpretações, né, de textos sagrados, porque existia ali um excesso de muito patriarcado ali no sentido social e cultural. Então elas querem buscar, né, resgatar o Islã puro, da essência, onde tem os direitos dado por Deus, né, que ao longo da história os homens ali retirou alguns direitos das mulheres, né? Por conta do sistema, por conta do machismo, por conta do patriarcado, que a gente vai falar muito sobre isso, que são as escritoras, elas tratam basicamente o feminismo islâmico, é isso, né? Resumidamente, né? Que foi tirado os direitos das mulheres, enquanto sempre existiu essa emancipação feminina, né, dentro do Islã, onde todos os direitos já foram dados para as mulheres, que infelizmente na sociedade não foi colocada por questões políticas, né, por conta da autoridade masculina mesmo, que existiu por conta social e cultural, né? Então, o feminismo islâmico, ele é basicamente isso. E eu quero começar com a feminista, né, com a Huda Sharawi, que ela foi a pioneira, foi a pioneira, né, egípcia, na verdade, uma feminista egípcia e ativista anticolonialista, que é muito necessário ali, foi muito necessário na época. Então, ela foi pelo direito da educação feminina, então ela lutou bastante para isso, tanto que ela
fundou, ela criou ali uma, uma organização educacional de mulheres egípcias, né? E que ali ela teve um marco na história, onde ela, por ela ser anticolonialista, ela lutou ali um pouquinho contra o controle britânico. Então, o marco ali na história dela foi ter reunido algumas mulheres, né, para marcha, o nome era Marcha de Mulheres com Véu. Muito legal falar sobre isso, que foi muito importante para esse controle, trazer as mulheres aí nessa quebra desse controle britânico que tinha na época, e que depois foi algo que deu uma abertura assim, para que as mulheres pudessem reivindicar algumas questões mesmo de educação, né, para meninas e mulheres, que era o que realmente ela sempre fez, né, por conta da história dela também, que ela foi muito negada aos estudos, né, assim, enquanto ela estava ali no período ali que ela estava estudando, assim. É muito bonita a história dela, não dá para contar tudo, mas basicamente é isso. E também teve um outro marco na história que muitas pessoas consideram isso, que foi totalmente radical e não islâmico, que ela realmente retirou, ela arrancou o véu dela em público e fez com que as outras mulheres na época, isso a gente está falando de 1925, mais ou menos, então já faz 1930 para ser mais exata. Então isso foi um marco e as pessoas entendem isso como algo radical e não islâmico. A Aisha vai trazer um pouquinho sobre essa questão do véu, né, do lenço islâmico. É legal falar que naquela época o lenço, ele tinha uma divisão, assim, era por conta da sociedade, né? Ele não era religioso. Então as mulheres rurais, elas cobriam a cabeça. E as mulheres que tinham um pouco mais de privilégio, né, que era da zona mais urbana, né, elas cobriam a cabeça e o rosto, então era símbolo de privilégio, então não era nada ligado à religião. Então, o ato que ela fez, né, segundo uma socióloga francesa, o ato que ela fez foi algo para abrir esse espaço para que as mulheres pudessem ter essa escolha de fato religiosamente. Assim. Então foi muito importante, que é onde o feminismo hoje fala, né, sobre essa escolha de usar o lenço, que antes realmente não tinha esse conceito totalmente religioso. Assim, é muito legal. Então, essa conotação de status social, né? Que é uma exato. coisa que as pessoas não conseguem entender geralmente quando a gente fala sobre a escolha do véu. Pelo menos até os anos 80 do século passado, o véu ele não tinha tanto uma conotação religiosa, muito mais social. Então, era um símbolo de separação, né, entre as classes. Como você Sim, explicar. sim. Sim, imagina, não. Então, isso foi um marco, assim, né? Então, tem divide algumas opiniões ali sobre, mas eu acho que foi muito legal essa parte, porque fez com que as mulheres se questionassem se realmente aquilo foi algo que elas estavam seguindo por conta de uma cultura, né, por conta de um social, ou se realmente fazia parte do Islã, e que é onde o feminismo islâmico hoje fala, né, sobre essa escolha. Agora, uma outra feminista que eu gosto muito, que eu me aproximo bastante dela, que é a Asma Lambaret, que ela é marroquina, ela é médica, assim, ela é médica hematologista, e ela dedicou um pouco a sua vida a essa parte teológica, então, onde ela se reuniu com algumas mulheres para que pudesse estudar um pouco mais o Alcorão, assim. Então ela se viu estudando teologia quando ela foi para a França, se eu não me engano, e daí ela começou a questionar sobre a religião dela e ela foi e mergulhou nesses estudos, assim. E é uma coisa que a Amina, o Adud, fala também, que as duas se aproximam muito, que é essa reinterpretação de textos sagrados, né? Onde elas viram um excesso de patriarcado, né? Um excesso ali de autoridade masculina em cima desses textos, dessas interpretações, e elas começaram a estudar. Então a Asma, ela tem um trabalho que ela vai muito ela sabe árabe, né? Enfim, ela estudou muito essa parte da raiz da palavra,
onde ela vê que não existe hierarquia nos gêneros. Então, existe a justiça de gênero aí, né? O Islã fala sobre isso o tempo todo, sobre a justiça social. Então, ela sempre viu essa justiça, essa coisa dos ambos, os dois têm as suas... Os dois precisam da práticas religiosas, então não existe essa hierarquia, não existe essa autoridade, não existe essa inferiorização da mulher, colocando a mulher como desigual em certas práticas religiosas, né? Então ela traz isso, e até num webinar que eu assisti dela, que eu acho super interessante, ela já começa a falar, mostrando uma foto, uma imagem de uma mulher muito interessante, que é exatamente isso, tipo, resumir o que ela... Eu vou resumir aqui com o que ela trouxe no webinar, falando sobre como que é o estudo dela, né? Então, assim, ela trouxe uma imagem de uma mulher na jaula, e dentro dessa jaula estava a chave que abria essa jaula. Então, ela falou que essa mulher é uma mulher muçulmana e que a chave seria o Alcorão. Ou seja, a mulher muçulmana, ela tem a chave na mão, ela tem todo aquilo que vai dar o direito a ela, né, a combater essa sociedade que foi interpretada por homens, né? Então, ela diz que no Alcorão está ali o caminho para que a mulher ela realmente tenha essa forma, essa coisa da igualdade que o Islã ele traz, né? Então, ela e a Amina Wadud, elas colocam muito isso, né? E assim, deixa eu lembrar aqui que ela fala um pouco, ela fala mais assim da parte cultural ali. É legal falar, Aisha, que o feminismo islâmico, né, ele, em cada lugar também, ele vai reivindicar de alguma forma, né, de alguma maneira. Você vai trazer sobre a Nawel, que você vai falar um pouquinho do contexto ali, né, do Egito, que é da mutilação genital feminina, né, enquanto no Marrocos já não existe essa prática. Então, o feminismo, né, a luta, as reivindicações dessas mulheres são diferentes em cada região, em cada país, né? Então, é muito importante falar sobre isso. Então, o que a Asma fala muito é sobre as mulheres ali de Marrocos, as mulheres argelinas ali, por conta do controle francês, né, ao contrário do Egito. Ali teve um pouco do controle francês, onde teve essa coisa da orquestrada por mulheres francesas para fazer com que exista essa salvação delas. Então ela fala sobre muito isso também, que uma parte ali da história sobre o véu, inclusive, elas foram colocadas ali para que, não, isso daqui... o lenço não é de vocês, assim, é uma coisa muito ultrapassada. Então, ela conta muito isso. E eu acho que esse feminismo descolonial também, o que a Leila Ahmed, que você vai falar um pouquinho, ela traz bastante também. E a Amina fala exatamente disso. Ela fala sobre o feminismo islâmico e um pouquinho sobre o feminismo descolonial, que é realmente essa visão, é não ter esse olhar de um feminismo branco, ocidental, numa normativa cristã, né? Então, descolonizar o feminismo nessa parte, até porque a Amina Wadud, ela é uma mulher estadunidense, né? Ela é uma mulher negra e veio de uma família bem pobre, então ela, com o Islã, ela já consegue ter uma leitura alcorânica de outras opressões, que seria o racismo também. Então é muito legal ver essa feminista com o trabalho dela, porque tanto ela fala sobre o patriarcado quanto o racismo. Então ela traz isso, e ela também é revertida, ela abraçou o Islã, enfim, eu também gosto muito dela. E a Amina, ela traz também um trabalho igual a Asma de um pouquinho até além que a Asma, assim, eu diria, no sentido do patriarcado. Ela considera, né, na sociedade, assim, como os homens controlaram essa parte do Islã, né, nessas interpretações. O patriarcado ela vê até como uma forma de idolatria, onde a autoridade masculina ela sobrepõe ao que é o que nós devemos nos retornar, na verdade, né? Na verdade, existe uma autoridade masculina que até por um instante
a gente esquece de Deus um pouco, ela até coloca isso, né? Porque é tão colocada uma hierarquia tão grande, né? Que é meio que uma elite masculina ali, que acaba esquecendo um pouco do que o Islã ele traz, que é algo bem igual, plural, a justiça de gênero mesmo. Então, é muito legal a forma que ela coloca. Então, esse monoteísmo, né? Que é a unicidade de Deus, que todo muçulmano acredita, nessa interpretação, né, que foi colocada num social e num cultural, acaba que que ela entende como uma idolatria do patriarcado. Assim, é bem interessante essa parte da pesquisa dela. Então, basicamente é isso. Então, a gente vai conversando um pouco. Eu queria trazer essas três, primeiramente, assim. Lembrando também, gente, até tem algumas perguntas sobre feminismo secular. Lembrando que dentro ali dos países muçulmanos, existem mulheres que vão para o lado do feminismo secular, tem mulheres que vão para o lado do feminismo islâmico, né, que é esse que eu estou falando. Então, assim, a Aisha ela vai falar um pouquinho para vocês entenderem como surgiu, né? Porque, na verdade, daquela primeira feminista que eu disse, né, ela usou um pouco do feminismo secular também, ela foi inspirada, na verdade, do feminismo europeu, para que ela pudesse reivindicar alguns direitos, mas ela também viu que ela poderia reivindicar direitos que já estavam no Alcorão. Então, isso é dado ao feminismo islâmico. Então, ela meio que procedeu, né, o feminismo islâmico naquela época, em 1920, que eu tinha falado. Então, é bem antigo. Então, a gente consegue ter uma visão mais ampla, assim, de todos os movimentos, assim, que existe, né? Agora pode falar, meu amor. Bom, basicamente eu acho que quando a gente vai pensar em feminismo islâmico, a gente precisa entender que é um movimento não exatamente descolado. É óbvio que ele tem ligações com o feminismo ocidental, ele pode ter até uma inspiração nele, mas a gente precisa ter em mente que não podemos usar os mesmos argumentos, as mesmas estruturas de pensamento para se pensar a mulher islâmica e as suas lutas. Então, uma coisa que não só me incomoda, mas incomoda você e toda e outra, qualquer mulher árabe e ou muçulmana, é que o feminismo branco ocidental, ele de alguma maneira, ele busca monopolizar a verdade, monopolizar os caminhos que as mulheres devem seguir. Então, não é que ele não escuta a mulher árabe e muçulmana, ele silencia. Ele não está interessado em ouvir o que você tem a falar e, inclusive, encara como errado, como se fosse um caminho, uma escolha não natural ou não de livre e espontânea vontade, né? Então, acho que primeiro a gente tem que se questionar a respeito de alguns tópicos, algumas questões, como o que é a verdade ou o que é livre-arbítrio, né? Ou mesmo liberdade, porque muito se diz que a mulher árabe, a mulher muçulmana, ela não tem liberdade, mas aqui no Brasil você tem liberdade para sair na rua à noite vestida do jeito que você quer? Não. Então, acho que começa aí. A mulher no Brasil, ela se vê como livre em relação à mulher árabe, mas é uma ideia falsa, porque, né, a partir do momento que você está inserida num contexto violento, em que você está passível de sofrer algum tipo de violência de gênero a qualquer instante, isso não é liberdade. Uhum. Então, antes de apontar os dedos para as irmãs árabes, de querer regrar a luta delas e dizer o que é certo, o que é errado, ou querer pegar na mãozinha e falar assim, olha, escuta aqui, você não sabe o que você está fazendo, você tem que me escutar porque eu sei o que é melhor para você. Então tem essa ideia de tutela também, de que a mulher árabe, a mulher muçulmana, ela não tem a capacidade de lutar por si mesma. E, inclusive, você conhece a Spivak, a Gayatri Spivak? Eu já ouvi falar, mas eu não conheço muito sobre. Ela tem um livrinho chamado Subalterno, Pode Subalterno Falar? Algo do tipo. Uhum. E ela fala que as mulheres brancas, elas estão querendo salvar mulheres marrons de homens marrons. Então, né, elas estão, mais uma vez, colocando a mulher muçulmana para baixo. Ela não tem voz, mesmo entre mulheres. Eu acho que isso é preocupante, né? Uhum. Então, só uma introdução rapidinha, porque
Pode falar. Sim, até uma pesquisadora da nossa comunidade, que eu até quero falar um pouquinho dela, que é a Zahra, ela fala na pesquisa dela sobre essa salvação, esse salvamento que o Ocidente pensa em cima das mulheres muçulmanas. É aquela situação assim, vamos salvar a mulher do outro? Assim, é muito essa coisa assim, essa mulher aqui não, porque essa mulher é nossa, mas vamos salvar a do outro, que eu acho que elas estão precisando. Então, quando eu falei sobre as argelinas que foram orquestradas por mulheres que eram mulheres de comandantes do exército francês, foi exatamente isso. Vamos arrancar os seus véus, porque vocês precisam. E uma coisa muito legal, que eu vou até linkar com o que você falou, não faz muito tempo, até que aconteceu um episódio horrível, que foi até, não sei se você soube ou se você viu alguma coisa daquela, ai meu Deus, apresentadora Oprah Winfrey, da Oprah, eu não sei mais ou menos o nome dela, ela realmente tira a burca de uma mulher afegã, assim, dizendo que, olha, agora você está livre, tipo assim, agora porque eu sou estadunidense, né, eu vou tirar a sua burca. Eu tenho, no feminismo islâmico existe algo falando especificamente sobre a burca, né, uma indumentária somente de um país, mas o que eu quero dizer é que exatamente essa coisa, vamos tirar, agora pronto, você está livre, né? Então é essa coisa que você está falando, assim, é muito louco a gente pensar nisso, e no senso comum aqui do Ocidente, né, principalmente aqui no Brasil, acham que não existe feministas muçulmanas, feministas nesses países muçulmanos, né? Muito louco pensar dessa forma. Aqui perguntaram o nome do livro, Pode o Subalterno Falar? Esse livrinho, ele é pequenininho, da Gayatri Spivak. Depois eu posso colocar nos comentários do vídeo quando ele estiver salvo, para quem ótimo. quiser. Por favor. Outra coisa, antes de entrar, eu queria abordar principalmente a Leila Ahmed. Se sobrar tempo, eu falo mais sobre as outras, mas é que eu acho que a Leila, ela consegue abranger de uma maneira bem legal os assuntos das outras mulheres que eu também tinha selecionado. Mas rapidinho, eu só queria falar sobre uma coisa que eu estava pensando hoje, sobre como os direitos humanos e os direitos das mulheres, eles são instrumentalizados como uma arma de guerra, né? Quando a gente for pensar, invade-se o Oriente Médio, saqueia-se, violam-se as mulheres, tudo isso em nome dos direitos humanos, né? Então, violam-se direitos humanos em nome dos direitos humanos. E é muito interessante que, eu não vou lembrar agora qual autora fala isso, mas um discurso da Laura Bush, a primeira... Como que fala? É a esposa do Bush, na época da invasão do Iraque. Primeira-dama, isso. Sim. Ela fala sobre como era necessário... invasão ao Afeganistão, como era necessário invadir o Afeganistão para salvar as irmãs das mãos do Talibã, né? Então você invadiu o país, destruiu ele, inclusive os Estados Unidos está por trás do financiamento do Talibã, mas não, vamos lá destruir o país em nome dos direitos das mulheres. Então é muito interessante ver como que é realmente utilizado como uma arma. É utilizado contra as pessoas do Oriente Médio ou contra qualquer pessoa que não pertence à Europa, aos Estados Unidos. É uma forma de atacar, não de conceder direitos. É uma forma de ataque, mesmo de uma maneira racista de tratar o meio cultural, o meio social dessas pessoas. Exatamente. Então, eu não vou me demorar muito mais, porque não falta muito tempo. Eu queria falar, então, da Leila Ahmed, que ela é uma socióloga, se não me engano. Não, mentira, eu acho que ela é professora de ciência da religião ou de gênero na religião. Ela é egípcia, ela vem de uma família de classe alta egípcia, e ela é professora nos Estados Unidos. Eu trabalho principalmente com o livro dela chamado Woman and Gender in Islam, né? Ele não está traduzido para o português ainda, mas ele faz uma reconstrução desde da condição feminina, nos primórdios do Islã até o momento atual. Então ela começa falando sobre como o Islã ele concede uma série de direitos à mulher, né? Então isso está dentro da tradição, está dentro dos escritos sagrados. Mas durante a construção e expansão do Império Islâmico, essa cultura ela entra em contato com outras culturas mais antigas, por exemplo, com os persas, com os bizantinos, e isso vai afetar de uma forma vital a maneira como a jurisprudência islâmica ela se construiu. Então, vamos lá, a gente está no século VII, né, dessa era, então nos anos 600.
o Islã ele começa a se expandir a partir da Península Arábica, do que seria hoje a Arábia Saudita, e acaba conquistando outros povos, como os persas. E entrando em contato com regiões que foram dominadas pelo Império Bizantino, ou seja, pelos gregos, durante séculos ou mesmo milênios. Acontece que quando o Império Abássida se forma, que é um califado muçulmano, isso já no século X, a jurisprudência islâmica, né, as leis, o sistema de leis islâmicas ainda não estava consolidado. Então, o que acontece? O Império Abássida, ele se concentra ali no território do Iraque, né, atualmente é o Iraque, e nessa região a gente tinha uma imigração persa muito forte, persas zoroastristas. Na religião zoroastrista, eles tinham uma estrutura de classe muito forte, uma estrutura de gênero muito forte. Então, a mulher era impedida uma realização de uma série de coisas. Então, ela era segregada, ela usava o véu de um jeito diferente que a mulher islâmica usava. E esses persas, eles compunham boa parte do funcionalismo público. E eles foram os primeiros juízes desse Império Abássida. Então, esse pensamento persa zoroastrista, ele entrou em contato com o Islã e moldou de uma forma muito importante a maneira como a lei se construiu. Então, se você for olhar o Corão, ele traz uma série de regras, de leis a respeito do homem e da mulher que não são praticados já desde o século X. Ou seja, há um desrespeito da lei corântica, né? Inclusive, um dos fundamentos do islamismo é a tafsir, que é a interpretação. Né? Enfim, o Corão ele é muito abrangente, ele cabe dentro dele uma série de interpretações que, infelizmente, foram monopolizadas pelos homens, como a Fabi falou agora. E isso moldou o modo como a lei ela é aplicada nesses países, no Oriente Médio, né? Porque, por exemplo, o Oriente Médio, ele, em alguns pontos, ele não tem lei civil. Por exemplo, eu pesquiso o Líbano especificamente. Então, ele tem a lei civil que vai regular impostos, coisas do tipo. Mas existe uma coisa no mundo árabe chamada lei de status pessoal. São leis que vão regular as relações de família. Então, herança, casamento, coisas do tipo, são essas leis que vão regular. E essas leis, elas estão sobre, não tutela, mas são tribunais religiosos que trabalham com isso. Então, não está relacionado ao Estado, está relacionado à religião. Então, uma série de movimentos de mulheres muçulmanas no Líbano tem se organizado de modo a contestar algumas leis que são machistas, que são misóginas, porque dentro do próprio livro sagrado não há indícios de uma desigualdade entre os gêneros. Muito pelo contrário, se você for ler o Corão, para ele aparecer no século VII, ele está muito avançado para os outros livros sagrados das religiões monoteístas. Então, um dos pontos principais é que o Corão ele se dirige diretamente a homens e a mulheres, né? Ele se dirige aos fiéis e às fiéis, não se restringindo apenas aos homens. Também não há noção de pecado original de Eva. Isso não existe no Corão. Uma série de coisas que, dentro de uma lógica própria, eles não poderiam levar à misoginia, mas o Islã ele não simplesmente chegou para pessoas que não tinham cultura nenhuma. Elas já estavam inseridas num contexto social, histórico, muito específico, já estavam inseridas em estruturas machistas. Inclusive, é muito engraçado você pensar que na Península Arábica do século VII, ela tinha uma infinidade de formações sociais, desde patriarcais a matriarcais. Inclusive, a família do próprio profeta Mohammed funcionava no sistema matrilocal. Então, ele cresceu na tribo da mãe dele. Uma coisa que as pessoas não costumam prestar atenção ou mesmo falar. É muito desconhecido isso. Então, eu acho que falta um estudo, né, dessas mulheres. Por exemplo, a Leila Ahmed, ela escreveu esse livro nos anos 90. Então, já está aí há 30 anos e as pessoas não conhecem, as pessoas não sabem que existem sociólogas, cientistas políticas árabes, muçulmanas formadas lá. Elas não precisam ir para o Ocidente, para a França, para os Estados Unidos para estudar. Não, elas estão estudando, se formando no próprio Oriente Médio.
Então, inclusive a Nawal al-Saadawi, ela escreveu um livro nos anos 70. Ela era ministra da Educação e ela escreve um livro que foi traduzido para o português, você consegue encontrar ele na internet, chamado A Face Oculta de Eva, que ela vai falar sobre as relações de gênero no Egito. É um livro, assim, chocante, porque ele vai destrinchar temas que são tabus enormes, como sexualidade, abuso sexual, a mutilação genital feminina, que muita gente não sabe, mas isso em momento algum aparece nos mandamentos do Islã. Inclusive, ele é restrito a uma área muito específica do norte da África, pegando Egito, Somália, esses países, Sudão. Ele é muito mais uma prática cultural, né, muito antiga, que vem da época dos faraós, que Muito. infelizmente ela como fala, continua até hoje, assim, em níveis muito menores, porque há muita luta interna, ninguém precisou salvar as mulheres do Egito. As mulheres do Egito, elas se organizaram, fizeram a própria luta e estão aí lutando pelos seus direitos. Inclusive, me É, perguntaram na caixinha de perguntas, né, Aisha, o que eu posso fazer para somar a luta dessas mulheres? Então, acho que uma das coisas essenciais é fazer isso que as pessoas estão fazendo, nos ouvindo, se sim. propondo a consumir o nosso conteúdo, a compartilhar o material que a gente produz, ler essas mulheres, porque a gente está aqui trazendo para vocês uma bibliografia muito grande, que às vezes ela não está disponível em português, mas a gente Não está fazendo tá esse trabalho de trazer, né, esses conceitos para vocês de uma maneira explicada da maneira mais fácil resumida. possível, né? Isso, resumida. Bem Bom, resumida. deixa eu ver, pedação, que eu quero falar rapidinho sobre o véu. O véu, ele não é uma invenção islâmica, então. A gente tem relatos da presença do véu na Babilônia, mesmo na própria Grécia, as mulheres de Atenas, elas usavam o véu entre as mulheres assírias. Inclusive, como a Fabi falou, era uma questão de status. As leis assírias, elas puniam com castigo físico mulheres que usavam o véu e que, pela lei, elas não poderiam usar, ou seja, mulheres pobres. Era um sinal de elite, um sinal de status muito grande. Inclusive, quando o islamismo ele surge, o versículo, a surata que fala a respeito do véu, ela vai falar ao profeta Muhammad sobre a necessidade das mulheres usarem o véu para se protegerem dentro daquela sociedade extremamente hostil ao islamismo. Então a gente tem que pensar em que o Islã ele surge num contexto muito hostil, militar, então logo no início ele enfrenta lutas contra grupos poderosos da própria Meca, tanto que isso vai causar a Hélira, né, a fuga para Medina. Então, era uma maneira de proteger as esposas do profeta. Isso vai ser apropriado pelas mulheres crentes, porque as esposas do profeta são conhecidas como as mães dos crentes. Então, elas eram um exemplo a ser seguido, né? Então, o comportamento dessas mulheres era exemplar. Então, as fiéis, elas eram incentivadas a seguir, né, essa prática do velamento, não só por uma questão de proteção, mas também de modéstia, que muita gente acha que a modéstia ela é só direcionada às mulheres, mas também é direcionada aos homens, tá? No Corão, né? Sim. Aos fiéis e às fiéis, baixar o olhar, se vestir de uma forma modesta, de maneira a não chamar atenção, a não, de alguma maneira, incentivar a relações extraconjugais ou coisa do tipo. Então, o véu ele é muito mais antigo, ele é apropriado pelo Islã, ele ganha uma ressignificação, né? Sim. Então, a própria Leila Ahmed, num livro de 2011 chamado Uma Revolução Silenciosa, né? A Quiet Revolution, que está disponível no Drive do Desoriente, ela vai falar sobre como no início do século XX, por pressão dos colonizadores, as mulheres passam a abandonar o véu, né? Uhum. Lembrando que, como a Fabi falou, o véu ele era utilizado de uma forma na área rural, uma forma na área urbana, e de outra maneira pelas mulheres cristãs e judias. Se você for pegar fotos antigas, as mulheres cristãs e judias elas também usavam o véu. Acontece que era muito mais uma questão de prática social, ele não estava tão relacionado à religiosidade. Acontece que, assim, dos anos de 1920 a 1960, mais ou menos, a mulher ela não era considerada menos muçulmana por não usar o véu. Mesmo hoje, se a gente pensar em países do norte da África, ou mesmo o Líbano, a Síria, uma mulher ela não vai ser considerada menos muçulmana por ela não usar o véu.
Como vocês estão vendo, eu não uso véu em momento algum. Isso foi imposto pra mim. A Fabi colocou o véu também, porque ela quis. Você Aisha, eu não acho consegue. interessante. Eu acho interessante pontuar que dentro dos países muçulmanos existem países que dialogam bem com a democracia e tem países que não dialogam nada nem um pouco. Então, isso também vai interferir um pouco nesse uso do lenço islâmico, né? Isso, então, é muito importante. Então, enquanto algumas pessoas, até mesmo feministas, muçulmanas, só que para um lado secular, né, no feminismo secular, elas vão ver o véu realmente como algo opressor. E aí vão ter as feministas islâmicas que elas vão colocar o lenço como algo para resgatar a religião, para resgatar algo identitário mesmo dela, para ela se colocar como mulher muçulmana dentro da sociedade, como algo de resistência até para a identificação dela. E também nessas mulheres aí que nós temos, temos também as islamitas, que elas são um pouco mais fundamentalistas, que vão trazer essa coisa do hijab, quanto mais preto, quanto mais coberto, quanto para que aquilo seja uma representação material da sua fé. Então a gente está falando de várias mulheres pluralmente, né? Então, assim, em cada lugar de países muçulmanos é de uma forma, né? Então, no Irã é de uma forma, na Arábia Saudita é colocado. Então, assim, dentro desses países, existem países que super ok, dialoga bem com movimentos populares, já em outros países também não, né? Então, assim, existe essa coisa que é legal a gente colocar para que não entenda que é tudo o mesmo pacote e é tudo a mesma coisa, né? E inclusive né, eu gosto sempre de falar que eu estou num lugar privilegiado, que eu tive, de fato, esse contato com essa coisa da escolha, a escolha entre usar ou não usar, e por conta de eu não estar inserida num país muçulmano, né, majoritariamente muçulmano. Então é legal a gente colocar isso só para as pessoas não se confundirem. Tá, a Aisha não usa e a Fabiola usa. E aí, é bom, é ruim? Não ficar nesses julgamentos de que se é certo, se é errado, ou se é mais muçulmano, ou se é menos muçulmana, né? Exatamente. A gente não pode falar exatamente de um feminismo, a gente pode falar de feminismos. Ele é plural, ele tem uma série de coisas. Mas também, da mesma maneira que não há a mulher árabe, mas mulheres árabes. Então, a gente tem que... como a Fabi falou, existem vários movimentos, né? Movimentos mais conservadores, movimentos mais seculares, que não necessariamente significam que sejam mulheres ateístas ou coisa do tipo, só que elas estão se encaminhando para né, de uma maneira diferente. Porque o feminismo islâmico, ele está propondo o quê? Respostas dentro do Islã. Então, ele está propondo uma solução para a questão feminina, partindo da reinterpretação, né? Partindo de uma reinterpretação feminina e feminista, não necessariamente de conjunto, né? Feminino e feminista. Mas isso existe, né? Então, essas mulheres, como a Amina Wadud, como uma outra autora chamada Asma Barlas, que ela é de origem paquistanesa, ela está propondo também essa reinterpretação. E essa interpretação é muito difícil você simplesmente pegar o Corão em português e dizer o que o Islã está querendo dizer. Porque existem peculiaridades à língua árabe, né? Que você não consegue encontrar em outras línguas. Então, no século VII, por exemplo, o Islã ele não possuía representação gráfica de vogais. O que aumentava a possibilidade de interpretações de uma maneira absurda, porque você só tinha as consoantes. Só aquelas consoantes podiam ser lidas como A, podiam ser lidas como B. E se você não tem um conhecimento desse árabe clássico, que não é o árabe falado no dia a dia, vai ser muito difícil você poder dizer realmente o que o Islã está dizendo. Então, quando vem uma pessoa, tipo um brasileiro, sei lá, Varginha, que não fala árabe, querendo me dizer, ou dizer pra Fabi o que é o Islã, o que o Islã está querendo dizer. Tipo, se coloca no seu lugar, né? Você tem que ter um nível de conhecimento muito grande. Os sheiks, eles passam anos e anos estudando o Corão. Eles, muitas vezes, por exemplo, um sheik libanês, ele vai ter que estudar o árabe clássico do século VII para poder fazer uma interpretação boa do Corão. Então, não é um processo fácil, não é um processo que qualquer pessoa pode fazer. Eu e a Fabi, a gente está falando coisas aqui que a gente
né, tá estudando há muito tempo. Por exemplo, eu tô tô terminando o meu artigo de iniciação científica. Faz um ano e meio que eu tô lendo, assim, uma pilha de livros desse tamanho. Eu não tô tirando as coisas da minha cabeça, eu não tô Sim. inventando essas coisas, sabe? Então, né, nós duas, a gente tem uma bagagem, não só de vivência, mas também acadêmica, e que a gente tá fazendo questão de passar pra frente. Não é só opinião, não é só vivência. É estudo também, baseado em muito estudo. Uhum. Né? Basicamente, a gente tem 20 minutos. Sim. Algum ponto Até final? a Gabi colocou aqui, ela fez uma pergunta para você, Aisha, como as mulheres muçulmanas de origem árabe veem a forma que as revertidas veem o véu? Porque aqui mesmo no Brasil algumas usam e outras não, mas entre as revertidas tem uma ênfase maior. Então foi exatamente uma... Olha, eu, pessoalmente, eu venho de uma família muito liberal, né? Aqui em casa a gente não é muito praticante, mas os meus avós são, todas as mulheres da minha família, por parte de pai, elas usam o véu. Eu, pessoalmente, Aisha, eu nunca olhei para uma revertida de uma maneira diferente. Eu não vejo sentido nisso, porque ela é tão muçulmana quanto uma pessoa que nasceu dentro do Islã. Inclusive, a professora, a doutora, a Franci Rose Campos, num livro que eu não vou lembrar o nome agora, mas depois eu trago, ela fala sobre esse movimento das revertidas de como elas não estão carregadas da cultura árabe em si, né? Porque você tem um Islã carregado pela cultura árabe, quando você tem um Islã puro de uma maneira, né? De certa forma. Então, geralmente são mulheres que elas não estão inseridas nessa tradição, às vezes, de não usar o véu, coisa do tipo, porque o Líbano é o país que menos as mulheres muçulmanas usam menos o véu, né? Você tem uma taxa de 36% só. Eu mesma cresci numa comunidade em que nenhuma mulher usava o véu quando eu era criança. Só quando eu cresci, algumas adotaram, mas ele é uma questão muito aberta, né? Em momento algum, qualquer pessoa da minha família me falou, eu acho que você tem que usar o véu. Isso nunca foi posto para mim. Então, eu acho que eu acabei me fugindo um pouco da pergunta, Não, mas não tá assim, certo. a visão da mulher revertida, pelo menos para mim, no meu meio, ele não tem diferenciamento nenhum, mas não quer dizer que não exista preconceito. Ele Uhum. existe sim, existem pessoas dentro da comunidade muçulmana que acham que elas são menos crentes do que as pessoas que já nasceram no Islã. Quando eu acho, pela minha experiência, que é muito mais ao contrário, assim, eu vejo as pessoas revertidas cumprindo muito mais o que está escrito do que as pessoas que nasceram, assim, dentro da religião. Uhum. 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 Mas aí, com a Fabi também, você fala o Sim, que sim. você sente dentro da Eu acho que comunidade. essa ênfase maior, assim, das mulheres revertidas usarem o hijab é no sentido, pelo menos para mim também individualmente, e algumas que eu conheço, é no sentido de resgate, como uma identificação, mesmo no sentido de resistência, de falar assim, olha, tem uma mulher Uhum. muçulmana ali e lidam com ela. Né? Então vamos tirar esse discurso totalmente cristão né? Assim, no sentido que a gente tem aqui no Brasil, que até mesmo o feminismo branco, né, num discurso sempre mais cristão, heteronormativo, né, que vai excluindo várias pessoas, inclusive as mulheres muçulmanas. Então eu acho que as mulheres revertidas, elas se veem dessa forma para que elas possam também se identificar como mulher muçulmana, passar também esse sentimento de, olha, existem muçulmanas brasileiras. Então, assim, eu acho que Uhum. por isso que dá uma ênfase maior, assim. Eu, pelo menos lá, ela até colocou assim, se existe um estranhamento, assim, tipo, meu Deus, essa galera só pensa em hijab. Quando eu fui para, na verdade, das vezes que eu fui para Palestina, lá tem muitas mulheres que usam, a maioria usam, mas tem muitas também que não usam. Elas não têm esse, assim, eu não senti que existe esse julgamento, assim, ai, nossa, olha só, ela já tá usando hijab. Muito pelo contrário, ela fala, nossa, que incrível isso, né? Como se fosse assim, nossa, ela que Uhum. chegou agora, como você tinha até falado, ela que chegou agora, que é revestida, conhece muito mais e cumpre muito mais e tem mais noções, né, de leituras alcorânicas, assim, e hadiths e ensinamentos, muito mais do que aquela pessoa que nasceu na religião por conta mesmo de já estar inserido e acabar não tendo esse envolvimento. Enquanto a revertida, ela precisa ali meio que conquistar a religião e tentar entender tudo, enquanto aqui no Brasil o Islã é visto de uma forma totalmente horrível e categorizada. Então, assim, a gente faz muita questão mesmo de estudar
e saber tudo onde nós estamos, vamos ser colocadas para que a gente possa ter essa autoridade de falar, não, eu me afirmo enquanto muçulmana e coloco lenço, enfim. São várias questões, assim, bem legal essa pergunta. Vamos voltar para as feministas, então. Só uma coisa aqui, Aisha, que eu queria falar, que é sobre... Ai, agora me fugiu. Mas vai falando, vai. Ah, tá. Eu queria trazer a pesquisadora, a Clarice Lima, que é da nossa comunidade, que ela fala do feminismo islâmico, que é aquilo que você tinha falado, até que você tinha, que aí cortou tal, que é o feminismo, ele não vem questionar o Islã, ele vem questionar. As pessoas têm um desmerecimento muito grande com as feministas que são muçulmanas, que consideram feministas, porque não entende isso. Acho que a gente está questionando a religião. O feminismo islâmico, ele não vem questionar a religião, ele vem questionar esse sistema que foi uma interpretação feita por homens, enquanto que tirou o direito das mulheres, né? Que tratou as mulheres como desigual, né? Porque até teve entendeu numa leitura ali, em um certo momento da história, entendeu que a mulher biologicamente, ou até mesmo por conta de alguns afazeres na família ou dentro de casa, que ela poderia ser desigual, poderia ser diferente ao homem, enquanto na verdade isso não é alcorânico, é totalmente social e cultural, como a Aisha trouxe, o que a Leila Ahmed trata no livro dela. Então, assim, é muito importante a gente saber da história, saber o que aconteceu, né? Para que a gente esteja reivindicando direitos que já foi colocado no Alcorão e que a sociedade, né, o sistema, ele não dá às mulheres muçulmanas, principalmente as mulheres muçulmanas nos países muçulmanos, né? Então, é muito importante. Como eu digo, eu estou num lugar privilegiado, não me considero feminista islâmica, e sim feminista, porque eu tenho as minhas lutas aqui enquanto brasileira, enquanto uma sociedade que existe a cultura do estupro. Então, assim, é um outro olhar, né? Então, assim, não sou feminista islâmica pelo fato de não estar num país islâmico onde existe uma série nossa, eu tô... Tá fugindo aqui, tem muita informação. Enfim, é isso. Então, vamos trazer as outras feministas, né? Que você tá falando da Leila Ahmed e vai falar um pouco da Fátima. Então, eu vou falar rapidamente sobre a Fátima Mernissi, que ela é uma socióloga marroquina. Ela vai falar sobre a construção das dinâmicas sexuais dentro do Marrocos, né, que obviamente está ligado com o islamismo, porque o Marrocos é um país majoritariamente islâmico. Então, ela vai falar sobre essa apropriação masculina da lei e da autoridade islâmica. Ela acaba trazendo luz sobre alguns fatos, alguns assuntos muito polêmicos, como posso colocar assim, temas tabus, como homossexualidade, ou mesmo a sexualidade, que tecnicamente seria reprimida por uma série de fatores. Eu acho muito interessante a maneira como que isso ela está falando nos anos 80, se eu não me engano, sobre como isso afeta não só o social, mas a vida psicológica do indivíduo muçulmano. Então, eu acho que a Fátima também não foi traduzida por um português as obras sociológicas dela, porque tem, acho que, uma biografia dela. Ela nasceu dentro de um harém, no Marrocos, que está traduzida para o português, você consegue encontrar na estante virtual. Mas se você olhar no Drive do Desoriente-se, os livros dela estão lá em inglês. Também a gente pode fazer outras lives tratando a respeito de cada livro, né? De cada pessoa. Passei rapidamente sobre isso. A Nawal al-Saadawi, que eu já falei, né? Sobre o não embasamento no Corão de algumas práticas violentas contra as mulheres, desde o abuso sexual até a mutilação genital feminina. Então, é para vocês entenderem que essas mulheres estão falando sobre isso. Elas não são pessoas alienadas que não têm consciência das circunstâncias em que elas estão submetidas. Não, elas estão muito conscientes, elas estão lutando sobre isso. E você não está jogando em nada quando você desmerece a luta delas, quando você se propõe a tomar a frente, né,
da luta feminina, quando você se propõe a lutar pelas mulheres árabes e muçulmanas e não com as mulheres árabes e muçulmanas. Eu acho que é muito importante a gente se entender os nossos lugares. Se a gente está querendo ajudar de alguma maneira, a gente precisa escutar essas mulheres, a gente precisa somar as lutas que elas estão propondo, a gente precisa não estabelecer diretrizes ou dizer você precisa agir dessa maneira para se libertar. Você precisa entender que existem conceitos de liberdade diferentes dos que você pode considerar como verdadeiros ou não. Sim. Enfim. Aisha, só para lembrar aqui da Fátima, que você está falando da Fátima Menice, ela é muito legal, ela pega muito. Ela começou com o feminismo secular, ela foi até contra o lenço um tempo, e daí a última obra dela, ela teve uma visão diferente, que ela traz um livro de hadiths, né? Para quem não sabe, são ditos do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que ela traz essa coisa de que realmente busca ali no Islã e acha que realmente o lenço é uma forma para resgatar isso, resgatar essa imagem da mulher muçulmana, ser um pouco ali, combater um pouco esse colonialismo que existiu em cima de alguns movimentos, em cima de alguns países muçulmanos também, em cima das mulheres muçulmanas. Então é muito legal ver essa mudança também, né? Essa quebra ali. A Fátima, ela meio que começou assim, o feminismo islâmico lá em 1980, e aí ela encerrou e você travou. Fui eu que travei ou ela que travou? Quem travou? Voltou. Da live. Eu não sei quem travou. Não, você tá conseguindo me ouvir? Tá todo mundo ouvindo nós duas? Não, agora eu tô te ouvindo. Tava Não, tá bom. parado ali. Perfeito. Eu acho que a Ótimo. gente tem 5 minutos. Eu não sei se Sim, você quer responder algumas das perguntas que mandaram pra gente isso. no... Eu tô vendo as perguntas Tinha? meio que repetidas até pelo. Eu vou abrir aqui algumas questões. A gente, não sei se você quer fazer até uma outra live só para responder perguntas, se bem que na verdade eu acho que já tá aqui. Eu vou colocar algumas aqui na tela então. Que foi uma da Beatriz, porque a roupa longa importa se a culpa nunca é da vítima. Bom, na verdade, assim, a mulher muçulmana ela se cobre, não é para ter proteção de homem, para ela não ser assediada, estuprada, até porque isso não existe. Na verdade, é para ela se identificar enquanto religiosa, isso diz sobre a vivência dela na religião, então isso representa ela vai materializar a fé dela enquanto ali na roupa dela. Então, assim, tem várias questões, tem vários significados para as mulheres muçulmanas, mas no Alcorão o entendimento é que é para que ela possa ser identificada como mulher muçulmana e usar essa roupa porque entendeu que a mulher ela precisa dessa cobertura para ela atingir a modéstia. A modéstia, eu sempre falo que é de dentro para fora, então é de acordo com a vivência dela. Isso não quer dizer que uma mulher que não usa o lenço, ela não tem a modéstia dela. Com certeza ela tem, de uma forma diferente. Então, assim, existem várias outras significados. Então, de uma maneira bem resumida, então isso por conta da minha roupa eu estou protegida. Não, se fosse assim nos países muçulmanos não existiria estupro, por exemplo, né? Então isso não é compatível, assim. Você quer falar alguma coisa sobre isso, eu acho? Inclusive, também a modéstia ela é dita ao homem. No Corão, ele não pode usar também roupas que estejam acima dos joelhos, por exemplo. Então, ele também, de certa forma, deveria se cobrir. Mas se Aham. você for olhar, quem tem isso, muito mais as mulheres, né? Então, por que isso está submetido às mulheres e não aos homens? Por uma conta de machismo, dos homens se acharem no direito de que eles podem viver a vida do jeito que eles bem entenderem, né? Porque não é difícil você ver homens consumindo álcool, ou fumando, ou coisas do tipo, enquanto as mulheres, isso acontece muito menos entre as mulheres, né? Então, enfim. Exatamente. Como ser interseccional mesmo quando o feminismo laico defende coisas que o Islã, aí continuando, não permite, como atos LGBT ou prostituição, para dar alguns exemplos. Quer responder, Aisha? Fica à vontade. Vamos, acho que até finalizar a live com essa pergunta Beleza. da Então, Abi. a, cha-
a Shakila, não sei se ela tá vendo aqui, ela estava falando hoje mesmo sobre LGBT, né, a questão da homossexualidade, das diversas sexualidades que podem existir. No Islã não existe nenhuma proibição a respeito de você ser homossexual ou não. A única coisa que te impede de ser um muçulmano, mesmo como o Abdo comentou no post da Shakila, é você ser um idólatra. De resto, todos os atos que sejam pecaminosos ou não, eles estão relacionados entre você e Deus. Nenhuma outra pessoa tem o direito de interferir ou dizer o que é errado ou o que é certo. Uhum. E prostituição, eu acho que é uma questão. Eu não conheço muito bem qual que é a legislação sobre prostituição dentro do Islã, mas mesmo algumas correntes do feminismo ocidental, elas são completamente contra, né? A prostituição não no sentido de criminalizar o sexo em si, mas criminalizar ou entender como a prostituição como uma maneira, um desenvolvimento ou um aprofundamento da dominação do homem sobre a mulher, né? Eu acho Sim. que falar sobre a prostituição em si daria uma live inteira e eu já me envolvi em muitas brigas porque eu sou uma pessoa que tem uma visão crítica a respeito da prostituição, que alguns setores do feminismo liberal apresentam como algo libertador ou empoderador. Eu tenho uma visão não contra o sexo em si, mas de não enxergar o trabalho sexual como uma maneira de liberar a mulher. Eu não encaro isso como libertador, mas também a gente pode entrar numa discussão muito grande sobre o que é libertador ou não. Rapidamente, acho que existem feminismos, né? Não só islâmicos, mesmo como os laicos. Eu acho que tem uma diferença muito grande entre a maneira como as mulheres se colocam aqui no Ocidente. Como a Fabi falou também, eu não sou ela não se identifica como uma gente, eu tô louca. Como uma feminista islâmica, porque ela não está num país islâmico, eu também não estou. E eu também não sou lá muito praticante, então eu me encaro apenas como feminista, mas também não naquele molde liberal, liberal jamais. Ocidental também, menos ainda. Então, acho que quem tiver dúvidas a respeito pode me chamar, pode chamar a Fabi, a gente responde Eu acho que com o que mais calma. como a Bi falou, né, que assim, como ser interseccional mesmo quando o feminismo laico defende coisas que o Islã não defende, né? Então, assim, eu acho que essa interseccionalidade é realmente para as mulheres muçulmanas que estão em países não muçulmanos, né? E, na verdade, assim, dentro da interseccionalidade, existe várias pautas de lutas, existe várias mulheres, então, assim, cada uma com a sua pauta, com a sua reivindicação de luta. Então, assim, eu acho que não é porque eu me considero feminista interseccional que eu tenho que parar aquela coleguinha que quer mostrar os seios, que é uma forma dela lutar contra a hipersexualização da mulher. Eu acho que eu não tenho que impedir ela da luta dela, já que eu não acredito nisso. Para mim, a nudez não é empoderador, e sim, se estar coberta é empoderador, mas eu não devo ai, meu Deus. Eu não devo pará-la ela, né? Então, é assim, eu acredito que todas têm as suas pautas de lutas. Então, assim, a interseccionalidade, ela veio para isso. Para todas aquelas mulheres que estavam excludentes na luta do feminismo, né? No movimento feminismo, para que elas pudessem trazer as suas pautas também. Então, eu acho que é isso. Então, uma coisa não invalida a outra. Não é o porque eu tô lutando vai invalidar a outra luta, não é porque a outra tá lutando por uma outra coisa totalmente diferente que eu penso que vai invalidar lutas. Eu acho que não existe essa coisa de invalidar lutas. Então, cada um por sua luta, assim, reivindicando o que acha que tem que reivindicar. Então é isso, a gente está terminando, Aisha. Falta 1 minuto aí para a live cair. Eu vou deixar salva, as pessoas perguntaram, eu vou deixar salva. Tem muitas perguntas que passaram aí que a gente não conseguiu responder, assim. Eu acho até interessante a gente fazer uma parte 2, não sei. Eu vou trazer também, gente, na sexta-feira, a gente vai falar, eu e a irmã Zena vai falar sobre específico sobre o lenço mesmo, então a gente vai ter uma live só sobre isso, falando sobre a obrigatoriedade e a liberdade. Então, assim, é muito legal também, porque algumas das perguntas para essa live também, algumas perguntas de hoje vai ser para essa live. E daí, eu vi até uma pergunta aí sobre mulheres cristãs se considerarem feminista e algumas feministas dizer que isso é contraditório, né?
Eu vou trazer também uma feminista cristã, que eu vou abrir um debate interreligioso, que é a partir de domingo. Então, a gente vai falar de feminismo em outras religiões, então vai ser super legal. Então, para responder a sua pergunta aí, a gente vai seguir nessas lives também, tá? Aisha, eu quero agradecer, muito obrigada pela sua participação, assim. Mulher, você é um livro ambulante, assim, você sabe muito, assim, e tá muito fresco na sua memória, por isso que eu queria trazer aqui você para dividir isso comigo. Eu fiquei muito feliz que eu dividi, que a gente falou sobre isso, que é um tema que eu queria trazer muito, assim, para a comunidade. Então, quero te agradecer muito, agradecer a todas, tá bom? E vai cair.